de contas, o que é idolatria? E o texto que nos ajuda a responder essa pergunta, só para não ficar no eu acho, vamos para Êxodo, capítulo 20, verso 4 a 6. Primeiro, veja o verso 4. O imperativo aqui está no seguinte: não farás, não faça. Não faça o quê? Não faça imagem, essa imagem de escultura. Então, temos aqui um primeiro elemento que nos ajuda a entender, antes de mais nada, o que significa idolatria. O ídolo é obra da mão humana, é produto humano, é manufatura humana, ok? O ídolo tem, antes de mais nada, essa natureza. Depois, em seguida, veja o verso, ainda no verso 4, que ele usa duas palavras bem importantes aqui. Ele usa a palavra imagem e depois usa a palavra semelhança. Imagem de escultura, imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Ele usa aqui a palavra, então, as palavras imagem e semelhança, muito interessante aqui, né? Isso nos lembra Gênesis, capítulo 1. Quando Deus, ele cria o homem, e ele usa duas palavras. Você está lembrado disso? Ele cria o homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Ou seja, na Terra já existe a imagem e semelhança de Deus. Este é o ser humano. Nós refletimos, o ser humano, ele reflete a imagem e semelhança de Deus. Portanto, toda representação física de Deus é uma projeção, é uma manufatura da nossa imaginação em relação a Deus, onde nós nos colocamos como Deus. Nós dizemos para Deus: o que você fez não basta, não é suficiente. Então, mais uma vez, nós nos colocamos no lugar de Deus. Nós nos colocamos como Deus, fazendo, então, o que nós achamos a respeito de Deus, o que nós achamos que Deus seja, né? Então, isso é um ídolo. Veja ainda no verso 5 o próximo imperativo. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás. A idolatria também tem a ver com aquilo que nós nos curvamos para servir. Nós nos tornamos escravos de quem nós adoramos. Nós nos tornamos servos de quem nós adoramos. Então, lembre-se desses elementos que esse texto está nos falando da idolatria. É manufatura, o ídolo é manufatura do homem, é imagem e semelhança que nós criamos a respeito do Deus que nós imaginamos, né? E aí nós servimos a este ídolo que nós mesmos criamos. Ok? Muito bem. Então, a partir desses elementos, nós podemos agora voltar à pergunta: o que é idolatria? E aí eu vou trazer aqui a minha proposta de resposta. Baseado nesses elementos do texto, a minha definição de idolatria é a seguinte. Acompanhe comigo. Idolatria é a adoração àquilo que nós produzimos como representação daquilo que nos apegamos chamando de Deus.
À medida que a projeção da expectativa do nosso coração, ela se torna a fonte do nosso sentido, do significado na vida, é a fonte da nossa confiança, da esperança, da felicidade, da nossa própria identidade. Então, aí começa a idolatria. O ídolo é aquilo que é central na nossa vida, é essencial para a nossa vida. E caso nós venhamos a perder aquilo, então a vida ela perde totalmente o sentido, né? Você já viu pessoas que, quando perdem o trabalho, elas cometem suicídio, né? A grande crise econômica dos Estados Unidos, né, chamada de The Big Crash, isso na década de 20, né? Aí no final da década de 20, início da década de 30, né, a grande crise econômica, muitas empresas quebraram, e o que foi muito triste é que muitos empresários eles vieram a tentar contra a própria vida. Eles perderam o sentido da vida. Queridos, isso é ídolo. Isso é idolatria. É aquilo no qual nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa felicidade, de tal maneira que sem aquilo nós não conseguimos viver.